Nesse instante, nós cumprimentamos a todos os irmãos com a paz do Senhor, aos que são inscritos no canal À Luz da Bíblia, Daniel Silva. Lembrando que nós estamos aí empenhados em estudar as lições da Escola Bíblica Dominical no último trimestre do ano de 2021. E nós estamos trabalhando no seguinte tema: o apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Jesus Cristo. Falando de forma panorâmica aquilo que nós estamos vindo estudando ao longo do trimestre, nós temos aprendido grandes lições a partir da lição de número 1, que tratou sobre o mundo do apóstolo Paulo. Lição 2 falou sobre Saulo de Tarso, perseguidor. Repito, fez-se necessário saber da outra parte, do apóstolo Paulo antes da sua conversão. A conversão de Saulo de Tarso, na lição 3. Paulo, a vocação para ser apóstolo. Na lição 5, Jesus Cristo e esse crucificado, a mensagem principal do apóstolo, Lição 6, nós falamos sobre Paulo no poder do Espírito. Lição 7, Paulo, o plantador de igreja. Lição 8, Paulo, o discipulador de vidas. E lição 9, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. E por fim, hoje nós vamos tratar da lição de número 10, a qual foi lecionada no dia de ontem. Vamos lá, nós já vamos partir para a introdução e, consequentemente, vamos tecer os comentários de acordo com a evolução da leitura. A introdução vai nos dizer assim: pelo menos duas características marcaram a igreja de Tessalônica: seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos. À luz do exemplo dessa igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos. Eu pulei uma etapa, mas eu quero fazer a correção e voltar atrás. Eu quero fazer a leitura bíblica em classe, que é o texto base, porque é esse texto que vai dar sentido naquilo que é argumentado ao longo da revista, ao longo do ensino. A leitura bíblica em classe está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 10. Diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Tendo feito a leitura bíblica em classe, nós já vamos para o tópico de número 1, lendo o subtópico 1, que diz: o amor como o de um pai para com o filho.
A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros dessa igreja. Esse sentimento não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, mas por todas as que Paulo plantou no mundo gentílico. Trata-se de um amor como de um pai para com o filho. Veja o que o apóstolo diz a respeito dos coríntios, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo pelo Evangelho. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Uma declaração que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. Então, é interessante frisar que nós estamos tratando da igreja de Tessalônica, mas nós estamos frisando o sentimento do apóstolo Paulo, que é um sentimento de amor, e dando como referência o amor de pai, ou seja, o amor de um pai espiritual, o sentimento de quem gera, a dedicação de quem gera, a dedicação de quem forma. Eu digo, quando falamos de formação, falamos do caráter espiritual, falamos também não só do caráter espiritual, mas das qualidades morais, e falamos também do sofrer que passa um pai ao gerar um filho, com as características, claro, do Pai maior, do Pai celestial, que é o nosso Deus. O número 2 do tópico 1 vai dizer: o amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra e sua prática em coerência com o ensino recebido. Os cristãos de Tessalônica eram o objeto de amor do apóstolo, pois neles ele viu o fruto do seu ministério. Os versículos de 5 a 10 da nossa leitura bíblica em classe mostra a indizível alegria de Paulo ao constatar a expressão do amor de Deus na vida da igreja. Essa igreja era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos e pela fé abraçaram o Evangelho. Logo, o Evangelho não é só discurso, mas implica práticas convictas. Essa disposição dos Tessalonicenses tocava o coração do apóstolo. Uma coisa interessante é a realidade prática do amor declarado ou devolvido a Deus por intermédio daquilo que receberam, ou seja, a conversão, a dedicação, a ampliação e a pregação da palavra, o exemplo de uma conversão genuína, e o texto diz que eles se converteram dos ídolos a Deus. Então, vamos dizer assim, esse feedback, esse resultado daquilo que eles receberam de Deus através do apóstolo Paulo, era sim uma declaração prática da convicção que foi implantada no coração deles através da pregação do Evangelho. E, claro, nós estamos fazendo menção aqui de quem ministrou essa igreja, ensinou essa igreja, de quem instruiu essa igreja, chorou por ela, orou por ela, intercedeu, foi o apóstolo Paulo. O número 3, ainda no tópico de número 1, vai dizer: o amor deve nortear a vida na igreja local. Num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar o amor pela igreja em que congregamos. Esse é o lugar que Deus nos plantou, o lugar onde servimos a Ele, compartilhamos a comunhão com outros irmãos e realizamos a sua obra. O amor de Paulo pela igreja deve tocar o nosso coração e assim sermos encorajados a manifestá-lo na igreja local em que congregamos. O que nós podemos dizer aqui é que o fato de Paulo ter alcançado resultados na pregação e no empenho e na dedicação pelos Tessalonicenses não implica que ele não sofreu dificuldades.
Eu digo dificuldades relacionais, dificuldades da correspondência, até mesmo dos irmãos de Tessalônica. E o desdobramento do número 3, do tópico 1, ele está arremetendo diretamente, uma aplicação direta para nós, dentro da nossa própria igreja local. Ou seja, o autor aqui ele diz que o lugar em que fomos plantados, e nós podemos ter certeza que o lugar onde fomos plantados não é um lugar de pessoas perfeitas, não é o lugar perfeito, não é o lugar isento de situações em que somos desafiados ao perdão, desafiados a aplicar algo, a abençoar a vida de alguém. E eu digo assim, somos desafiados em situações contrárias, em situações em que muitas vezes não desejamos fazê-lo por entender que, entre aspas, aquela pessoa não merece. Mas o conselho de Deus aqui é que devemos amar, e esse amor é claro, não existe amor perfeito a não ser aquele que nasce no coração de Deus, a qual nós chamamos de amor altruísta, ou seja, o amor ágape, o amor que dá sem desejar ou esperar nada em troca. Então nós somos desafiados, e é justamente, eu gosto muito de uma analogia que nós fazemos, que a igreja local muitas vezes ela é comparada com a caverna de Adulão. E o que é a caverna de Adulão? Na ocasião da caverna de Adulão, onde Davi se pôs como líder de homens angustiados, homens difíceis, homens de uma baixa reputação, mas ele se fez líder, e através da sua liderança e através do seu contato em Deus, eles se tornaram pessoas melhores. Então a caverna de Adulão é o lugar onde existem pessoas imperfeitas, mas que pelo constrangimento do amor de Deus e pelo amor de Deus declarado a nós que somos imperfeitos, nós somos, vamos dizer assim, desafiados a também demonstrar o amor de Deus, tal como esse amor era, vamos entender assim, era ativo dentro da igreja de Tessalônica. A síntese do tópico 1 vai dizer: ame a sua igreja local. O tópico de número 2 tem como título Amor e fé na igreja. 1. Amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. No ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio de seu Filho, Jesus Cristo. O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. Ele confirma isso ao escrever aos Romanos: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E essa referência está no livro de Romanos, capítulo 5, verso 8. Entretanto, é preciso que o ser humano responda a esse amor, cuja reciprocidade se dá nos seguintes termos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa referência, que nós chamamos de texto áureo da Bíblia, ela está em João 3,16. É preciso crer para responder a esse amor. Então, nós estamos aqui no tópico 1 e vai dizer: o amor é uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Então Paulo, quando ele dá a máxima do que é amor, ele não tinha outra referência, e não existe outra referência maior ou melhor do que a pessoa de Jesus Cristo e aquilo que ele espontaneamente declarou na cruz do Calvário. É interessante frisar que a prova do amor de Deus se deu a pecadores, se deu a homens e mulheres que estavam longe de Deus, a raça humana. Nós estávamos longe de Deus, não merecíamos, não tínhamos nenhum mérito, e ele vem e declara espontaneamente. A Bíblia diz também em 1 João capítulo 4, verso 19, da seguinte forma: nós o amamos
porque Ele primeiro nos amou. Então eu tenho um aprendizado dentro desse versículo do capítulo 4, verso 19. Nós o amamos porque Ele primeiro nos amou. O constrangimento, a declaração e a resposta ao amor de Deus, o amor de Deus em Cristo Jesus, ao perdoar os nossos pecados, a nos limpar, a nos fazer parte da sua família. Então, é esse amor que nos dá condição de devolver aquilo que é próprio dele, de demonstrar através do quê? Da crença, da fé. É isso que está declarado lá em João 3,16. Olha que interessante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então o alvo do amor de Deus é o ser humano que, mesmo caído, ele vai ter a oportunidade da pregação, de ouvir que Jesus o ama, que morreu por ele. E usufruir desse amor é o quê? É crer para não perecer. E o que é crer? Crer não é simplesmente dizer eu acredito, eu entendo, eu sei que é. Não é. A palavra crer, na sua origem, nos seus originais, ela arremete à ideia de obediência e prática. Como está escrito também nas cartas que arremete às igrejas da Ásia Menor, nas cartas do Apocalipse, que diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a palavra crer e a expressão ouvir, ela arremete à ideia prática de resposta em arrependimento, em mudança de mente, em resposta àquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, dando ênfase aqui ao final do número 1 do tópico 2, é preciso crer para responder esse amor. Porque se nós não crermos, será impossível corresponder esse amor. Que Deus acrescente a cada dia em nós essa crença, essa fé, essa atitude prática de caminhar de encontro àquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. O número 2 do tópico 2 vai nos dizer assim: a fé e o amor no ensino de Paulo. O apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. Assim, fé e amor têm uma correlação inigualável. Aos Efésios, Paulo escreveu: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Efésios 1,15. Antes de qualquer comentário do autor, nós já vemos que o próprio verso ele diz que a fé está ligada, ela está intrinsecamente ligada ao amor. E quando nós falamos ligada ao amor, que nos é fornecido no sentido vertical, mas ele é corroborado, ele é compartilhado com todos os santos, ou seja, ele é compartilhado no âmbito horizontal entre as pessoas. Já em 2 Tessalonicenses, ele arremata: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. 2 Tessalonicenses 1,3. Talvez nós pensamos assim, isso é algo distante, é algo que está além. Na verdade, não. Por mais desafiador que seja, o que nos motiva e nos dá condições de amar outra pessoa, como eu disse inicialmente, de forma altruísta, é justamente o constrangimento que nós recebemos do amor que recebemos de Deus, pois nós também não merecíamos. Afinal de contas, a Bíblia diz o quê? O salário do pecado é a morte. Mais uma vez, a ênfase de 2 Tessalonicenses novamente correlaciona a fé, que cresce muitíssimo, e o amor, quando nós estamos falando o amor que liga os crentes em Jesus Cristo. Portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Logo, na fé cristã, o único débito que
como crentes em Jesus, é o amor recíproco uns para com os outros. Esse amor deve ser demonstrado na igreja local. O apóstolo Paulo, em uma das suas epístolas, em especial aos Romanos, ele diz da seguinte forma: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. A não ser o amor. Que Deus nos livre da hipocrisia de estar falando tanto da questão do amor sem uma demonstração prática. Que Deus nos livre e nos guarde o coração e que Deus transforme os resquícios, as escórias que muitas vezes o inimigo quer depositar no nosso coração, que a carnalidade quer depositar no nosso coração, que a indiferença, porque nós estamos falando de algo aqui, desse amor, que deve ser partilhado de forma recíproca, que deve ter o mesmo sentimento. Me lembro me lembro da carta de Paulo aos Filipenses, em especial no capítulo 2, que ele diz e prega que deve haver em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, que deve haver uma unidade de sentimento. E nenhuma base é melhor, eu digo, em relação ao amor do que o próprio amor de Cristo. Então, quanto mais nos envolvemos com Deus, quanto mais oramos a Ele, quanto mais buscamos a Sua palavra, quanto mais também nos submetemos a desafios, eu creio que Deus pode dilatar o nosso coração para uma demonstração efetiva, acompanhada de fé, acompanhada de ação, acompanhada do amor que nasce do coração de Deus. O número 3 vai me dizer assim: a dimensão prática do amor na igreja. No ministério do apóstolo, o amor tem caráter prático e, de acordo com o ensino do nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano, o amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro, num contexto em que nos acostumamos a denominar o amor como algo abstrato. É preciso mostrá-lo de maneira concreta no ambiente da igreja local, pastorear com fidelidade os crentes, suprir as necessidades de quem precisa, visitar os irmãos em suas enfermidades, orar uns pelos outros e tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar, de acordo com Romanos capítulo 13, versículo 10. Então nós estamos ainda falando do amor e fé na igreja. No número 1 do tópico 2, nós falamos o amor, uma palavra proeminente das cartas de Paulo. Nós falamos a fé e o amor no ensino de Paulo. E no número 3, nós falamos a dimensão prática do amor. E como exemplo bíblico, nós vamos para Lucas, capítulo 10, do 25 ao 27. Diz a Bíblia que chegaram alguns doutores para tentar Jesus e perguntar: o que faço para ter a vida eterna? Né? Aí aquele doutor perguntou: qual é o maior mandamento? E Jesus respondeu: ama teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. E aquele doutor, aquele homem que dominava as letras, né, a teologia da época, ele para continuar tentando Jesus, tentando se justificar, ele falou: quem é o meu próximo? Então Jesus pega uma figura que para a ocasião falaria muito bem. Ele conta uma parábola. Ele começa a dizer que descia um homem de Jerusalém para Jericó e no meio do caminho foi abordado por salteadores, o qual o espancaram, o deixaram meio morto. Veio um sacerdote e passou de largo. Veio também um levita e também passou de largo. Ou seja, a expressão passou de largo pode ser traduzida: passou do outro lado. Se aquele homem caído, ferido, que tinha sido machucado pelo assaltante, né? Ele estava de um lado, então o sacerdote e os levitas passaram do outro lado. Já dando uma aplicação para isso, os sacerdotes e os levitas representavam justamente o quê? A
classe cristã. E não só classe cristã, mas representava a liderança eclesiástica daquela época. Representava a classe cristã nos dias de hoje, mas muito mais representava os sacerdotes, os pastores, a liderança eclesiástica, que, ao ver da história e da lógica da religião que professamos e que professavam, a primeira pessoa a estender a mão devia ser um homem religioso, uma pessoa religiosa. Mas o que acontece? Acontece que, no decorrer da parábola, Jesus disse: esses homens passaram de largo, mas de repente veio um samaritano. E o samaritano, ele, quando viu aquele homem caído no chão, ele se compadeceu dele, ele teve compaixão. Veio um sentimento de amor profundo, mas não só um amor verbal, não somente um amor que dizia, não, você vai ficar bem e vou embora. Não, ele abaixou-se, colocou azeite em sua ferida, aplicou o vinho, ele curou a ferida daqueles homens, levou até uma estalagem, colocou ele na cavalgadura dele, levou até a estalagem, pagou a hospedagem dele, mandou cuidar dele e disse que quando voltasse pagaria o resto da conta. Então Jesus volta a pergunta para aquele doutor da lei e fala assim: quem que você acha que é o próximo? E ele teve que morder a língua e teve que admitir, foi o samaritano. Por quê? O samaritano era uma figura avessa. E justamente eu quero fazer a aplicação em Jesus Cristo. Jesus tem se tornado estranho para as pessoas. Eu digo, as pessoas têm feito de Jesus uma pessoa estranha, uma pessoa não aceita, um Deus não aceito, um Cristo não aceito. Mas não sabem essas pessoas que é justamente Jesus, que é a figura do bom samaritano e que é o único que tem de verdade cura através do azeite, alegria através do vinho e a demonstração mais profunda de amor, a qual já foi declarada na cruz do Calvário. Então, frisando novamente, aqui dá exemplos de situações que podem ser demonstradas de forma prática. Pastorear com fidelidade, ou seja, respeito mútuo, respeito pelas pessoas, respeito pela fé das pessoas, a visita a pessoas que estão carentes, a questão do estender as mãos, tudo isso são exemplos práticos do amor de Deus. A síntese do tópico 2 vai nos dizer o seguinte: o amor e a fé aparecem nas cartas de Paulo como virtudes complementares. Uma complementa a outra. Eu acho que, na minha opinião e opinião bíblica, as duas não se separam. Vamos lá, já partindo para o tópico de número 3. As 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. 1. As 3 virtudes teologais. 1 Tessalonicenses 1:3. Veja o que o apóstolo Paulo diz em sua oração: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Diante do nosso Deus e Pai. 1 Tessalonicenses 1:3. Olha para você ver, eu expressei a questão de dar glória a Deus, porque em um só verso nós vemos as 3 virtudes teologais. Nós vemos, olha, lembrando sem cessar da vossa obra de fé, do trabalho de amor e da paciência e da esperança. Agora, continuando, aos Coríntios Paulo escreve: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Essas 3, mas a maior dessas é o amor, que essa referência está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13. Assim, as 3 virtudes que formam uma tríade especial nos ensinos de Paulo são a fé, o amor e a esperança. Tais virtudes devem participar da vida da igreja local. Como eu disse, nós estamos falando de uma figura central, que é o pregador Paulo, o apóstolo, o pastor dos gentios, enfim, que o mesmo sentimento que ele aplica a outras igrejas, ele também tem um relacionamento muito forte e intenso com Tessalonicenses. E como nós estamos falando de um sentimento comum e poderoso, nós vamos falar de 1 Coríntios 13:13. Coríntios 13:13
Ele vai dizer o quê? Ele vai falar de dons espirituais, dons ministeriais, mas entre a educação dos dons e da lista de dons, existe um capítulo, que é o capítulo de número 3 de 1 Coríntios. E o capítulo de número 3 de 1 Coríntios, ele fala de uma das maiores virtudes teologais existentes, junto com as demais, que são a fé e o amor e a esperança. Então ele fala justamente o quê? Do amor. Ele frisa isso. Aliás, eu quero repetir, tanto em 1 Tessalonicenses 1,3 quanto em 1 Coríntios 13,13, é repetido o mesmo sentimento, o mesmo teor, o mesmo poder. Ou seja, são coisas indispensáveis na vida de um cristão. Se nós nos dizemos cristãos e falta-nos essas virtudes, nós devemos nos avaliar melhor e devemos sim, de verdade, aceitar a Jesus novamente, nos converter novamente, voltar à fé, voltar a crer novamente em Jesus, pedir perdão, arrepender dos nossos pecados, porque se essas virtudes não são existentes na nossa vida, nós não estamos manifestando a essência daquele que morreu na cruz do Calvário por nós. Vamos partir para o número 2, nós já estamos no tópico 3, no número 2, que diz a virtude da fé. A primeira virtude é a fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra da fé. Essa obra estava presente na igreja dos Tessalonicenses e Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Assim somos encorajados a produzir frutos na igreja local como reflexo da nossa fé. E somos ousados em dizer, com base no livro de Tiago, que a fé sem obras é morta. Repito, a fé sem obras é morta. Então a fé, ela sempre vai estar acompanhada de obras para ela ser efetiva, para ela ter o seu teor, para ela fazer efeito. E que Deus nos ajude e nos motive por seu Espírito dia após dia. O número 3 do tópico de número 3, ele vai dizer o seguinte: em 1 Tessalonicenses 1,3, o apóstolo fala do trabalho do amor. Ora, o que podemos entender por isso? Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor. O trabalho do amor era algo muito concreto. Em Tessalônica não existia doutrina destituída de amor. Glória a Deus por isso. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia de amor prático. E eu vou mais além. Uma igreja doutrinária é uma igreja que domina bem os ensinamentos fundamentais, da fé cristã. Eu digo domina, desde, vamos classificar aqui, a escatologia, a doutrina humana de Cristo, nós chamamos a doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo, domina. Mas junto com a doutrina que os crentes de Tessalônica eles exerciam e tinham como prática, não lhes faltava amor, não lhes faltava o dom do amor, o amor investido nas suas atitudes. E vou fazer outro desdobramento. Na igreja pode haver línguas, pode haver profecias, pode haver uma boa oratória, pode haver um bom ensinamento, uma boa argumentação, mas não pode faltar o amor. Digo de passagem, porque já está ficando extenso a nossa aula, eu me lembro e me recobro de Cristo escrevendo, porque ele era o missivista, ou seja, ele era aquele que estava enviando a carta, escrevendo na igreja que estava em Éfeso. Estava dizendo que, olha, eu tenho visto as suas obras, sua paciência, não podem sofrer os maus, põe à prova aqueles que dizem ser apóstolos. Vocês estão fazendo tanta coisa,
Porém, eu tenho contra vocês uma coisa: vocês esqueceram, vocês deixaram para trás o primeiro amor, a primeira caridade. Eu vou dar um conselho para vocês, ou seja, esse conselho é para mim, para você que está diante dessa mensagem. O conselho de Jesus naquela carta ali no Apocalipse foi: lembra-te, pois, de onde caíste. Primeiro conselho. Lembra-te, pois, de onde caíste, pratica as primeiras obras e se arrepende. Aliás, se arrepende e pratique as primeiras obras. Então, a virtude do amor, ela tem que envolver todas as nossas atitudes, todos os nossos dons, toda a nossa vida prática, toda a nossa família, toda a nossa existência, tudo aquilo que fazemos, porque tem que ser feito em obras de amor. Número 4 do tópico de número 3. Vai dizer assim: o apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência tem um sentido de resistência, de perseverança. A ideia sugere uma perseverança da esperança. O que Paulo tinha em mente ao usar a expressão paciência da esperança era o sofrimento dos tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor de Cristo. E eles se comportavam assim com a alegria do Espírito Santo. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor de Cristo. Isso tocou o coração do apóstolo e deve também tocar o nosso, encorajando-nos a perseverar alegremente na fé e no cuidado de Deus. Olha que interessante, a palavra paciência, ela é a capacidade de suportar. Então não implica, olha que os nossos olhos são abertos da seguinte forma: o amor, a esperança, a fé e muitas outras virtudes, muitas vezes elas são geradas em processos de tribulação, porque o próprio texto, eu vou voltar aqui, o próprio texto de 1 Tessalonicenses vai nos dizer assim, e vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que os tessalonicenses, eles receberam a palavra em muita tribulação, muito aperto de espírito, porém com gozo do Espírito Santo. Então existe uma diferença. Muitas vezes nós estaremos passando por certas e determinadas situações, mas com gozo do Espírito, com alegria do Espírito, com o poder do Espírito de Deus nos sustentando em meio a essas situações. E para que isso aconteça, nós precisamos de quê? Paciência. Nós precisamos da capacidade de suportar. E quem dá a capacidade de suportar é somente o Espírito de Deus. Vamos lá para o final? A síntese do tópico 3 vai dizer 3 virtudes mencionadas por Paulo: fé, amor e esperança. Conclusão. Esta lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. Esse era o sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalônica. Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo, por isso devemos amá-la. Agora surge uma pergunta no meu coração, surge uma pergunta na minha mente. Nós podemos ver que a igreja em Tessalônica, ela era um exemplo através da sua fidelidade e da sua lealdade aos irmãos, ao apóstolo Paulo e principalmente a Cristo. Ela demonstrava tudo isso, todo esse sentimento. A pergunta é: será que nós como membros de uma igreja, como crentes que faz parte de uma igreja local e também da igreja de Cristo, a igreja invisível, será que nós damos essa alegria
também a nossa liderança? Será que nós damos esse prazer de ser fiel a Deus e, consequentemente, poder ser chamado de imitadores de Cristo ou imitadores da nossa liderança, desde que eles andem na presença de Deus, é claro? Então, será que nós estamos devolvendo essa resposta a eles? Será que nós estamos devolvendo essa resposta a eles? E será que nós podemos dizer assim que estamos indo bem nesse sentido? Então fica essa reflexão. Eu glorifico a Deus pela sua vida e que Deus nos ajude a realmente colocar em obra, colocar em prática tudo aquilo que aprendemos em mais uma dessas maravilhosas lições. Essa aqui é apenas uma face do trabalho que foi, vamos dizer assim, desenvolvido através do apóstolo Paulo e a sua demonstração de amor pela igreja em Tessalônica. E nós possamos ter toda essa virtude do Espírito envolvendo seja liderança, seja membresia, e atraindo os corações para que sintam a satisfação e a alegria também de poderem serem amados, porque assim era o modelo da igreja primitiva, né? Eles tinham comunhão, eles partiam o pão juntos, se alegravam juntos, tinham tudo em comum. E o que acontecia? O Espírito de Deus se incumbia de trazer mais pessoas para dentro da igreja, para fazer parte daquela família que se identificava tal como o conselho de Deus aos discípulos: vocês serão meus discípulos se amardes uns aos outros. Que Deus nos dê graça dia após dia, em nome de Jesus. Amém.